Bom dia, irmãos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Atos, onde nós estamos expondo, capítulo 7. Vamos dar sequência. Na semana passada, nós iniciamos a análise do discurso de Estevão, a grande defesa em forma de ataque que Estevão inicia diante do Sinédrio, aquele tribunal composto da elite religiosa do povo judeu, que estava acusando Estevão de várias práticas que não condiziam com a verdade. Eles acusavam Estevão de blasfêmia contra Deus e contra Moisés, acusavam Estevão de que o seu ensino, a sua pregação, ela encorajava a destruição do templo e da lei mosaica, tudo aquilo que os judeus mais valorizavam. Então nós iniciamos a análise verso a verso desse discurso, onde na primeira parte, basicamente, um discurso que é uma recapitulação da história do povo de Israel. Não há nada de realmente novo nas palavras de Estevão. E no primeiro momento ele aborda, nos versos 2 a 8, um dos personagens principais da história do povo judeu, que é Abraão, o primeiro patriarca desta nação. E aí então nós vimos que Estevão ele relembrou seus ouvintes de que Deus foi quem se revelou a Abraão. E ele fez isso enquanto Abraão ainda habitava uma terra pagã. Estevão lembrou que Deus entregou promessas a Abraão, fez uma aliança com o patriarca, uma aliança que incluía não apenas promessas nacionais para os seus descendentes, mas que também incluía uma promessa de bênção para todas as nações. E lembrou ainda que Deus ele não falha com as suas promessas, ele não falha com aquilo que ele promete ao seu povo. E tudo isso que foi dito, que está embutido ali no discurso de Estevão, aponta diretamente para Cristo. O Deus que se revelou no passado para Abraão, agora se revela por meio do Filho, por meio de Jesus. As promessas que Deus entregou a Abraão, elas são cumpridas por meio de Jesus. E a maior prova de que Deus não falha nas suas promessas é o próprio fato de Jesus ter vindo até nós, de ter se feito carne e habitado entre nós. Então hoje nós veremos a parte do discurso de Estevão, onde muda-se o personagem principal. Agora ele falará sobre José, o filho amado de Jacó. E aí nós veremos que o uso dessa história serve para demonstrar algumas semelhanças impressionantes sobre a história de José com a história de Jesus. Então hoje nós veremos os versos 9 a 16 do capítulo 7 de Atos. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele também e os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Queridos, Estevão ele usa essa história de José para apontar para a história de Jesus. Ele usa os elementos da história, questões particulares da história de José, para mostrar Cristo, mostrar semelhanças que são impressionantes em relação à história de José
e a história de Jesus. Nós veremos aqui nesta manhã que, assim como José, Jesus foi rejeitado pelos seus. Nós veremos que, assim como José, Jesus foi exaltado por Deus. E nós veremos ainda aquela que para mim é a semelhança que eu acho mais impressionante de todas, e que muitos não vão citar essa semelhança, porque essa semelhança vai entrar em choque com diversas tradições teológicas, é que assim como José, Jesus só se deixará ser reconhecido pelos seus irmãos na segunda oportunidade. Então nós veremos aqui todas essas semelhanças. Em primeiro lugar, então, assim como José, Jesus foi rejeitado pelos seus. Isso está logo no início do verso 9. Primeira parte do versículo 9 diz ali que os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Estevão ele chega agora na história de mais um dos patriarcas, na história de José. Uma história que ele vai apresentar aqui para nós, para os seus ouvintes naquele momento, de uma forma bem simples e direta. É uma espécie de panorama geral de tudo aquilo que aconteceu com este filho de Jacó. Irmãos, é difícil determinar ou apontar diretamente qual a ideia teológica que Estevão ele tem em mente ao passar essa história, ao dar esse relato. É difícil, eu não posso chegar aqui, olha, Estevão está dizendo isso para ensinar esse ponto teológico, é isso que ele quer dizer. É difícil para a gente imaginar o que estava por trás dos pensamentos de Estevão. Mas, irmãos, aqui ele destaca, porque nós vemos que é uma longa história sendo resumida em poucos versículos. E isso que ele cita são coisas importantes, é sinal que ele, olha, eu quero fazer questão de apontar esses momentos da história de José. E isso, inequivocamente, leva a certas semelhanças marcantes com Jesus. Isso é notável no texto. Então nós vamos ter que primeiro, como eu já falei na semana passada, nós não temos tanta familiaridade assim com o Antigo Testamento, com as histórias dos patriarcas. A verdade é que nós ainda conhecemos muito pouco do Antigo Testamento, pelo menos a maioria de nós. Então nós temos que voltar um pouquinho no passado, lá para o livro de Gênesis, e aprender um pouquinho melhor a história de José, para que a gente consiga compreender o restante. Então eu peço que vocês vão lá para Gênesis no capítulo 37. Gênesis 37. Esse capítulo 37 de Gênesis, ele é uma introdução, ele introduz a história de José e seus irmãos. E aí eu quero que você preste atenção no que diz os versos 3 e 4 de Gênesis 37. Versos 3 e 4, acompanhe ele comigo. Ora, Israel, quem é Israel? Jacó. Jacó é Israel. Deus mudou o nome, deu um novo nome para Jacó e chamou ele de Israel. Os israelitas são os descendentes de Jacó. É por isso que são chamados israelitas, povo de Israel, povo que descende de Jacó. Então, se você não sabia, agora você já sabe. Então, aqui ele diz, ora, Jacó, ou Israel, amava mais José do que todos os seus outros filhos. Eu, como pai, tenho preferência por filho. Não adianta dizer, não, eu amo todos iguais. Não. Tô brincando, tá? A gente ama todos, tá? É só brincadeira, só para descontrair. Amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. E nesses versículos nós temos aqui talvez aquela que seja a grande marca da história de José. Qual que é a grande marca? Aquilo que vem à mente quando a gente pensa neste patriarca. É a tal da roupinha especial. É a tal da túnica, da roupa que Jacó deu para ele. Irmãos, quase toda criança que frequenta um culto infantil, em algum momento desenhou e pintou José com a sua roupinha colorida, enfeitadinha.
Ou não? Todo mundo aqui já teve, né? A igreja, as crianças aqui já desenharam, já pintaram ali a roupinha de José. É isso que vem à mente. A túnica que José ganhou do seu pai Jacó. Agora, mais do que uma roupinha colorida e bonitinha, o que isso simbolizava? Simbolizava, irmãos, o seu favoritismo. Simbolizava a proeminência de Jacó em relação aos seus irmãos. De acordo com o relato bíblico, naquele tempo, José era um jovem de 17 anos. Era um jovem que cuidava do rebanho do seu pai junto dos seus irmãos. No entanto, o escritor bíblico descreve que José tinha o costume de manter o seu pai sempre informado a respeito da conduta errada dos seus irmãos. É o que diz os versos 1 e 2 aí do texto. Diz ali, Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Na sequência, o escritor também vai dizer que Jacó era o filho preferido, nós lemos ali. Ele era o filho da sua velhice. Vale lembrar ainda que José era filho de quem? Qual era a mãe? Raquel. E Raquel é conhecida como sendo a mulher que Jacó de fato amava. Foi o último filho de Jacó a nascer na cidade de Padã Arã, antes dele vir para Canaã. Benjamim, que vai ser o seu último filho, ele vai nascer já em Canaã. Então o relato bíblico nos mostra que os irmãos de José perceberam que Jacó amava mais a José do que a eles. E por conta disso, o texto diz que eles passaram a odiar José, ao ponto deles não conseguirem mais nem falar com José de maneira cordial, de maneira amigável. É o que diz o verso 4 ali, né? Odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Além disso, José ainda passou a ter sonhos e a contar os seus sonhos. E esses sonhos diziam que ele ocuparia uma posição exaltada em relação aos seus irmãos. Lembra os sonhos? Os seus irmãos se curvando diante dele. Você imagina como estava o coração dos irmãos ao ver o favoritismo, ao ouvir ele falando essas coisas, os seus sonhos. Então foi nesse contexto de rivalidade familiar que José então ganha do seu pai aquela túnica especial. E no imaginário da maior parte dos leitores da Bíblia, a túnica de José era o quê? Uma roupa enfeitada e colorida. É ou não é? Inclusive na nossa imagem, aí tem uma imagem de José de roupinha colorida. Mas, irmãos, essa imagem da túnica de José pode não ser exatamente a mais correta biblicamente falando. Sabia disso? Por quê? Porque devido a algumas traduções do texto bíblico do Antigo Testamento, a túnica de José passou a ser considerada como uma túnica colorida. Porém, o texto bíblico, ele diz simplesmente que Jacó mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas. É o que você lê na NAI. Né? Se você está acompanhando na mesma versão que eu, a Nova Almeida atualizada, ela diz, mandou fazer a ele uma túnica talar de mangas compridas. E por que isso? Porque a palavra, originalmente no texto hebraico, ela pode significar duas coisas. Uma roupa comprida até os pés e mangas até os punhos, ou também, menos provavelmente, uma túnica com muitas cores e detalhes. E aí, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego na Septuaginta, eles deram preferência a essa tradução de túnica colorida. E esse posicionamento da Septuaginta foi seguido por algumas traduções em português, inclusive Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Ela optou por uma túnica colorida.
Mas, irmãos, o texto original, a ideia da palavra hebraica é muito mais provavelmente no sentido de que era apenas uma túnica comprida, até os pés e até os punhos. O texto bíblico parece falar muito mais do tamanho da roupa do que das cores da roupa. Mas, seja como for, seja qual for a ideia correta, a roupa ela tem um significado. Ela está transmitindo ali algo para aquele que ganhou aquela vestimenta. A túnica não era só uma questão de aparência ou de uma roupa que o pai havia dado a ele, mas estava indicando claramente que José era o filho preferido de Jacó. Indicava que Jacó tinha a intenção de colocar José como seu primogênito, o seu representante, aquele que teria proeminência sobre os outros. Então a túnica de José era um símbolo que distinguia ele dos seus irmãos. Era o testemunho que o pai estava dando de que José teria proeminência entre os seus filhos. Inclusive, irmãos, se nós pegarmos o único texto do Antigo Testamento que usa a mesma palavra para descrever a roupa de José, nós vamos ver esse termo sendo associado às vestes da realeza de Israel. O único lugar onde essa mesma palavra aparece no Antigo Testamento é 2 Samuel 13:18, onde vai dizer que Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei. Então era uma roupa especial que distinguia a pessoa. Ou seja, essa roupa indicava que Jacó amava e confiava mais em José do que nos seus outros filhos. Isso indicava que Jacó ele tinha a intenção de dar a José a bênção da primogenitura. E naturalmente, José não era o filho indicado a ser primogênito, ele estava longe disso, ele era o mais novo. Mas os seus irmãos, como o texto diz, eles agiam constantemente de forma reprovável. Por isso a escolha de Jacó. José era alguém que temia o Senhor. O texto, quando ele diz que ele ia até lá falar dos seus irmãos, dar más notícias deles aos seus pais, isso indica que José não compactuava com aquilo. José achava errado. E ele não se importava qual seria a reação dos seus irmãos. Ele ia lá e contava a verdade ao seu pai. Talvez na esperança que o pai os corrigisse, que o pai apontasse o caminho correto. E aí, como nós sabemos, o que tudo isso levou? Para onde isso caminhou? José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, foi vendido por 20 peças de prata, e a túnica, a roupa especial que José havia ganhado do seu pai, voltou para Jacó manchada de sangue, onde eles mentiram dizendo que José havia sido devorado por uma fera no campo. Então aqui, irmãos, nesta parte da história, nós encontramos o primeiro paralelo claro entre José e Jesus. Os patriarcas venderam o seu próprio irmão a estrangeiros. Foram isso que os filhos de Israel, de Jacó, fizeram. Eles venderam o seu irmão para uma caravana de ismaelitas. Traíram ele, venderam ele. E isso é muito semelhante ao que fizeram com Jesus. O povo de Jesus, seus irmãos, o entregaram aos romanos. O venderam para ser morto. Sendo que a motivação por trás daqueles que traíram era exatamente a mesma. A motivação era a mesma
dos irmãos de José. Por que os irmãos de José venderam ele? Por inveja. Por inveja. Por que Jesus foi entregue aos romanos? Igualmente por inveja. Isso era tão claro que até mesmo Pilatos conseguiu identificar isso. Lembram do texto de Mateus 27:18? É o texto onde Pilatos oferece libertar Barrabás ou Jesus. E lá nesse texto é dito que isso só aconteceu, essa escolha que Pilatos deu ao povo, só aconteceu porque Pilatos sabia que Jesus estava ali por causa de inveja. Os líderes da nação, a elite dos religiosos, os escribas, os fariseus, os membros do sinédrio que estão ali com Estevão, eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja do poder de Jesus. Eles tinham inveja da sua autoridade. Eles tinham inveja da influência que Jesus tinha sobre o povo. Mas também, de forma muito semelhante com José, eles tinham medo da sua santidade. Porque assim como José, Jesus também denunciava a conduta dos seus irmãos. Jesus também confrontava abertamente os líderes do seu povo, chamando-os de geração perversa e adúltera. Então, assim como José, Jesus foi rejeitado pelos seus. Lembram o que João escreve logo no seu primeiro capítulo do seu evangelho, João capítulo 1, verso 11. Ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. A segunda semelhança entre José e Jesus é que, independentemente de terem sido rejeitados pelos seus, ambos foram exaltados por Deus. Então vamos voltar lá para Atos. Atos 7. Vamos ler os versos 9 e 10. Então diz ali: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, Estevão está dizendo, olha, mesmo diante da rejeição, do sofrimento provocado pelos seus irmãos, ele ressalta aqui que Deus estava com José. Deus livrou José das suas aflições, livrou ele de uma longa prisão, mas especialmente ele diz, olha, Deus concedeu a José graça e sabedoria. Graça e sabedoria para que José fosse capaz de decifrar os sonhos do faraó e aí então sugerir medidas para enfrentar com aquela fome que viria no mundo. José ele saiu da humilhação em relação à rejeição dos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, para se tornar o grande governador do Egito. E aí nessa posição de autoridade, José salvou da fome o seu próprio povo. Salvou todas as pessoas que viviam naquele tempo, naquela região. E aí nós vamos ter que voltar em Gênesis e Atos algumas vezes, tá, irmãos? Então, vamos lá para o texto de Gênesis para ver o que José mesmo vai afirmar aos seus irmãos em Gênesis 45. Então, marque aí o texto de Atos para ficar mais fácil depois o retorno. Gênesis 45, versos 7 e 8. Então veja o que José mesmo diz aos seus irmãos nesse texto. Gênesis 45, verso 7 e 8. Olha ali, ele diz, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para você um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó,
e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha só que curioso. Mas quem que vendeu José? Os seus irmãos. Mas o que José diz para eles? Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Ou seja, não era a sorte do destino que sorriu para José. Não foram as circunstâncias. Não foi uma combinação de coincidências que, ao acaso, fizeram com que José ocupasse uma posição de destaque, governador do Egito. O texto diz: Deus agiu. Deus agiu ativamente no controle de todos os eventos, dos mais insignificantes aos mais complexos. Estevão está demonstrando que aquilo que poderia ser uma derrota para José, a sua rejeição, a sua venda como escravo, a sua prisão injusta, tudo isso fazia parte de um plano de Deus. Um plano que tinha como objetivo salvar o seu povo. Viria uma fome muito grande. O povo que Deus fez uma aliança morreria. E aí então Deus controlou todas as coisas, enviando José para lá para salvar o seu povo. Não tenha dúvida, irmãos. Essa mensagem está sendo compreendida por aquelas pessoas que estão ouvindo. Essa mensagem está sendo entendida. Está sendo claramente captada pelos membros do Sinédrio. Não há como não ver essa comparação de equivalência com Jesus e José. Porque assim como ocorreu com José, a rejeição, assim como ocorreu com Cristo, ambos rejeitados, Estevão está mostrando ambos também exaltados por parte de Deus. Jesus foi rejeitado sim por vocês, entregue aos romanos por vocês, preso, julgado, condenado, tudo isso aconteceu. Mas aquilo que vocês pensam ser a derrota de Jesus, Estevão está mostrando, tudo isso fazia parte do plano de Deus, assim como foi com José. Tudo isso fazia parte, é Deus agindo em favor do seu povo. Cristo foi rejeitado, mas exaltado. Esse é o cerne da pregação apostólica. Esse é o cerne da pregação de Estevão. Ressurreição de Jesus. Era isso que eles defendiam nesse momento. A exaltação do Cristo de Deus. É isso que eles têm pregado. É isso que tem incomodado esses líderes aqui em Atos 7. É por isso que Estevão está ali, por pregar sobre o Jesus que ressuscitou. Então Estevão aqui está usando a história de José para mostrar que com Cristo está acontecendo a mesma coisa. Ele foi rejeitado? Foi. Injustamente, sim. Foi vendido. Foi morto. Mas Deus o exaltou assim como exaltou José. Ele está jogando isso na cara deles. A mesma coisa que foi dito por José aos seus irmãos, Jesus poderia ali dizer aos seus opositores: não foram vocês que me levaram para a cruz. Não foram vocês. Foi Deus. Assim como José diz no capítulo 45, olha, não foram vocês que me enviaram para o Egito. Foi Deus. Tudo isso faz parte do plano da salvação, da missão que Cristo veio fazer neste mundo, veio cumprir. E aí talvez alguém diria, mas então nem os irmãos José, nem os religiosos do tempo de Jesus têm culpa, porque afinal de contas tudo isso era o plano de Deus. Irmãos, a Bíblia não exclui a responsabilidade jamais das pessoas. Isso não tira a responsabilidade dos irmãos José. O fato de Deus estar no controle soberano das coisas não tira de nós a nossa responsabilidade. Não tira dos religiosos a culpa pela morte de Cristo. Isso apenas reforça o controle soberano de Deus sobre tudo. Sobre tudo.
Outro ponto de destaque aqui. O texto é muito claro em demonstrar com quem está a sabedoria e a graça concedida por Deus. Nós temos aqui, no texto de Atos, o embate em dois lados. Nós temos os religiosos, o Sinédrio, e nós temos Estevão. Ambos ali estão competindo para saber com quem Deus está. Quem é que fala em nome de Deus? Os religiosos ou Estevão? É o Sinédrio ou são os apóstolos e os discípulos de Jesus? Quem fala em nome do Senhor? No relato histórico sobre José, é dito de maneira bem clara. Deus concedeu a José o quê? Graça e sabedoria. É isso que é dito no texto. Deus concedeu a José graça e sabedoria. Quem mais no texto é registrado como alguém cheio de graça e sabedoria? Os membros do Sinédrio? Não, volta ali para Atos. Voltamos lá para Atos. Olha ali, Atos 6. Atos 6, versos 8 e 10. Estevão, cheio de graça. Depois no 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria. Sabe quem mais é descrito como cheio de graça e sabedoria nas Escrituras? Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40, ele fala de um menino. Ele diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça. Quem é esse menino? Jesus. E aí nós temos que linkar as coisas, irmãos. Lucas e Atos fazem parte de um único volume. É um livro registrado em duas partes. O mesmo autor escreveu. E é óbvio que o uso dos termos é proposital. Ele está informando para nós, leitores, com quem Deus está. Lucas quer deixar claro para todos aqueles que tivessem acesso ao seu registro que Deus estava com quem? Com Cristo. Assim como Deus estava com os apóstolos. Assim como Deus estava com Estevão. Assim como Deus esteve uma vez com José no passado. Estes personagens, estes homens, falaram em nome de Deus. Cheios de graça e sabedoria. De certa forma, isso também nos prepara para mudanças que vão ocorrer depois dos eventos de Estevão. As semelhanças também impressionam. Porque apesar de José ter sido rejeitado pela sua família, ele foi enviado a estrangeiros e lá ele foi aceito numa terra estranha, onde Deus providenciou salvação para aquele povo estrangeiro. Muitos foram salvos por José. Muitos habitantes do Egito. E logo mais nós veremos, depois da morte de Estevão, que os discípulos foram espalhados pelo mundo. Foram rejeitados pelo seu povo. E em terras estrangeiras, eles foram recebidos, foram aceitos. Os discípulos, rejeitados pelos seus irmãos judeus, foram aceitos pelos samaritanos, pelos gentios, onde a salvação alcançará a vários. Pessoas de todos os povos, língua e nação. Então, assim como José, Jesus foi rejeitado pelos seus. Assim como José, Jesus foi exaltado por Deus. E por fim, irmãos, assim como José, que se deixou reconhecer pelos seus irmãos apenas na sua segunda visita que eles fizeram no Egito, Jesus também será reconhecido pelos seus irmãos apenas na segunda oportunidade. E aí nós vamos ver os versos 11 a 16 de Atos 7. Diz ali o texto. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais não achavam o que comer.
Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos. E o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu. Ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Então essa parte final da história de José possui aqui José como personagem principal, se concentra em mostrar como a família de Jacó chegou lá no Egito. Estevão conta, de uma maneira bem resumida, uma história que eles conheciam muito bem. Deus usou uma grande fome como uma forma, um meio de levar Jacó e a sua família para lá, onde eles foram socorridos, salvos por José, que providenciou alimento para eles. Então toda essa história, desde a primeira vez que os irmãos José vão para o Egito, até o momento em que José se revela aos seus irmãos, dizendo para eles, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam e tal. Tudo isso é narrado, irmãos, em 4 longos capítulos no Antigo Testamento. Vai de Gênesis 42 a 45. É uma história bem longa, é uma história muito bonita, é muito emocionante. Eu não sei se você já leu o livro, esse relato lá de Gênesis sem chorar. É difícil não chorar com essa história do retorno ali, do momento que eles reconhecem a José, o quanto eles se emocionam ali, e toda a história é muito bonita. Então Jacó, ao saber que o seu filho amado ainda vivia, vai para o Egito com toda a sua família e passa a morar lá até os seus últimos dias. Estevão ele lembra que todos os descendentes, a família de Jacó, foram até o Egito e morreram ali no Egito. Eu só quero abrir um parênteses aqui para um detalhe importante, que às vezes é usado para dizer que a Bíblia apresenta contradições. Por quê? Porque lá em Gênesis 46, 27, é dito que haviam 66 pessoas na família de Jacó que foram para o Egito. E aqui no texto de Atos, nós vemos que Lucas ele menciona 75 pessoas. Estevão está falando no seu discurso num total de 75. Então, muitos dizem, olha como existe contradição na Bíblia. Tu vê que é um livro humano porque eles erraram. O autor de Gênesis está falando em 66 pessoas, o autor de Atos está falando em 75. Se fosse um livro inspirado por Deus, não haveria esse tipo de erro. É o argumento que é usado. Irmãos, a chave para resolver isso é bem simples. A questão é o total de pessoas. A tradução do grego do Antigo Testamento, voltando mais uma vez, citando a Septuaginta, né, que foi quando a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, isso foi feito lá, antes mesmo do tempo de Jesus, quem comandou essa tradução foi ainda Alexandre o Grande. Eles fizeram um cálculo um pouco diferente, que resultou nas 75 pessoas. Os tradutores dessa versão resolveram adicionar os filhos de José. Então eles acrescentaram os 9 filhos de José e chegaram ao total de 75 pessoas. Estevão aqui ele está apenas usando a tradução em língua grega do Antigo. Ele está citando aquilo que aquela tradução dizia. 75 pessoas. Então não é nenhum problema, nenhuma contradição, nada. É claramente explicado o porquê dessa diferença. E aí o texto, ao encerrar aqui, fechando esse parênteses, obviamente, ele conta que quando, depois da morte de José e de toda a sua família, os seus corpos foram transportados de volta para Siquém, para a terra prometida, para o seu verdadeiro lar. Irmãos, isso aqui demonstra algo que nós falamos na semana passada sobre as promessas de Deus, as promessas que não falham. O quanto nós seguimos um Deus de promessa e não de herança. Nós olhamos para aquilo que aponta para a eternidade. Porque mesmo sem terem possuído a terra que Deus havia prometido, essa ida dos corpos até lá só demonstra a esperança que eles tinham de que um dia Deus cumpriria com a promessa. Eles morreram sem possuir a terra que Deus prometeu. Mas quando eles morreram, eles foram levados e sepultados lá. Por quê? Porque havia a esperança da ressurreição, de que um dia Deus cumpriria.
Não foi agora nessa vida, mas um dia será. O Senhor vai nos ressuscitar e nós vamos receber aquilo que Deus nos prometeu. Então, tendo explicado isso aqui, irmãos, eu gostaria de me concentrar na última semelhança aqui entre José e Jesus. E essa semelhança às vezes passa despercebido ou ignorado, porque ela não se encaixa com a minha preferência teológica. Irmãos, o fato é que Jesus ele só foi reconhecido pelos seus irmãos na segunda vez que ele esteve com eles. E eu reforço um detalhe importante. Esse reconhecimento só ocorreu porque José se deixou reconhecer. José se deixou reconhecer. O argumento que Estevão está usando aqui é que os patriarcas não reconheceram o seu irmão na primeira vez que o viram. Você está pegando a ligação? José não reconheceu os irmãos de José não reconheceram José na primeira vez que viram ele. Os filhos de Israel só perceberam que aquela pessoa era o seu irmão e o seu salvador na segunda aparição que eles fizeram. Porque José, na segunda vez, se revelou a eles. E o paralelo disso, para mim, é muito impressionante. Na primeira vez que os descendentes dos filhos de Israel viram Jesus, da mesma forma eles não o reconheceram. E, infelizmente, a grande maioria do povo judeu não perceberá que Jesus é o seu Salvador, até que ele revele a sua glória na segunda vinda. É sempre importante ressaltar, irmãos, isso faz parte do plano de Deus. A rejeição por parte da nação de Israel, ela era necessária. Por quê? Porque o Senhor, ele queria alcançar pessoas de outras nações. O Senhor queria salvar ovelhas de outro aprisco. É isso que Jesus afirma lá em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, ele diz. Ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco aqui ele está se referindo à nação. Eu tenho outras ovelhas para salvar que não são de Israel. Não são do meu povo para quem eu vim. E ele diz ainda, eles ouvirão a minha voz. E aí então haverá um só rebanho e um só pastor. Quer mais uma prova disso? Quando Jesus começou a ensinar por meio de parábolas, quando ele começou a contar aquela série de histórias ilustrativas sobre a realidade do reino dos céus. Isso está narrado no capítulo 13 de Mateus. E aí então, quando Jesus começa a ensinar as parábolas, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, mas por quê? Por que, Senhor, você está ensinando por meio de parábolas? Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Jesus diz lá em Mateus 13, 11 a 13, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Esse texto é duríssimo, irmãos. Porque, segundo Jesus, o uso de parábolas tem como objetivo esconder a verdade de algumas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou repetir isso aqui para não ficar dúvida, irmãos. Segundo o texto bíblico, Jesus não queria que algumas pessoas compreendessem as verdades do reino. É isso que ele afirmou, não tem como mudar as palavras de Jesus. Eu falo com ele por parábolas, para que vendo não veem, e ouvindo não escutem, e nem entendam. Jesus está dizendo com todas as letras, eu falo com eles por meio de parábolas, para que vendo não enxerguem, para que ouvindo não entendam nada do que eu estou dizendo. Em outras palavras, eu falo por parábolas para que eles continuem no seu estado de cegueira espiritual. É por isso que eu falo assim.
Nossa, mas aí Jesus seria um homem muito mau. Nossa, que maldade de Jesus. Queridos, Jesus está dando a uma geração corrupta e perversa aquilo que eles queriam. Jesus disse: vocês são uma geração corrupta. Vocês são uma geração perversa. Vocês resistem ao Espírito Santo. Estevão vai falar a mesma coisa em Atos 7:51. Vocês resistem ao Espírito Santo. Agora reparem o que Paulo vai dizer em relação a esse endurecimento do povo judeu, em relação a Jesus, lá em Romanos 11. Logo mais o pastor Adriano estará nesse capítulo. Romanos 11, 25 a 27, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Está dizendo, o povo de Israel foi endurecido, realmente. Eles não creram. Eles rejeitaram o Messias Salvador. E ele diz, olha, veio o endurecimento, mas é em partes. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Opa, começa a fazer sentido. Por quê? Porque o evangelho vai ser, aqui em Atos nós vamos ver, ele começará a ser pregado entre os gentios depois da rejeição do povo judeu. Somente quando o povo judeu rejeita, ele mata Estevão e começa a perseguir os discípulos de Cristo, o evangelho passa a ser pregado entre os gentios, entre os que não são judeus. Então ele diz, olha, isso teve que acontecer. Por quê? Até que todo judeu, todo gentil que Deus quer salvar, seja salvo. E assim, ele continua, todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Ele diz, olha, chegará um dia em que Deus voltará os seus olhos de novo para Israel. O libertador virá a Sião e libertará Jacó de suas impiedades. Quem é Jacó? Israel, o povo de Israel. E ele diz, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus está afirmando que ele ainda vai agir. Paulo está dizendo que haverá um dia em que vai acontecer com Jesus exatamente o que aconteceu com José. Na segunda vez que os filhos de Israel estiverem diante de Jesus, eles então o reconhecerão. Assim como aconteceu no Egito. Os filhos de Israel então se jogarão aos pés de Cristo e reconhecerão que está ali o seu Salvador. Isso está profetizado, irmãos. Zacarias, capítulo 12, verso 10, fala sobre isso. Onde o profeta diz, sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplica. Deus está dizendo, olha, um dia eu agirei sobre os filhos de Jerusalém, sobre o povo judeu, sobre os da casa de Davi. E aí, então, quando eu agir, quando eu derramar o meu espírito de graça sobre eles, sabe o que acontecerá? O profeta diz, então eles olharão para aquele a quem transpassaram. Olha só o que é dito, irmão. Olharão para aquele a quem transpassaram. Isso aqui é Antigo Testamento, irmão. Está falando é antes de Jesus vir, antes de ser crucificado. E ele diz, olharão para esse que transpassaram e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é um arrependimento nacional ocorrendo. O povo judeu se arrependendo do que fizeram com Cristo. Um dia o Senhor voltará os seus olhos para esta nação. Uma nação da qual ele fez alianças no passado. E ele cumprirá todas as suas promessas a esse povo. E isso vai ocorrer quando Jesus se revelar na sua segunda vinda. As promessas de Deus nunca falham. Ah, não, mas o povo, Israel foi abandonado porque rejeitou. E aí então Deus substituiu Israel pela igreja. Irmãos, se isso é verdade, por favor, vamos arrancar o Salmo 89 da Bíblia. Porque para mim não faz nenhum sentido.
Para mim, Deus mentiu para esse povo. Se Israel não faz mais parte dos planos de Deus. Se nunca vai acontecer. Hoje a igreja é Israel e não existe mais nenhuma promessa. Irmãos, o que a gente faz com esse salmo? Olha o que diz o Salmo 89, versos 28 a 37. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele. Está falando sobre Davi. E lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. O que eu faço com isso, irmãos? Se os filhos deles, porque alguém vai dizer, não, mas eles abandonaram o Senhor ia manter até o fim, se eles fossem obedientes. Mas olha o que ele continua dizendo, se os filhos deles desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Nós vemos isso acontecendo hoje. O Senhor punindo Israel, com varas, com açoite. Mas olha o que ele diz depois. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Irmãos, não há mais Israel. O que eu faço com isso? Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre. E o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Irmãos, o que esse texto fala? Que Deus abandonou Israel? É claro que nós temos que ter equilíbrio. Né? A gente vê muita igreja adorando Israel, com elementos judaicos no culto. Tudo é Israel, Israel. Não, irmãos, mas a gente tem que reconhecer que um dia Deus cumprirá com as suas promessas a esse povo. Se Deus prometeu um reino, Deus dará esse reino a eles um dia. O Senhor disse claramente que nunca retiraria a sua bondade, que ele jurou que daria uma posteridade para sempre, que haveria alguém sentado no trono de Davi eternamente. Quem é esse rei que virá? Que sentará no trono de Davi eternamente? Quem é ele? Jesus. Ele é o rei prometido, que não foi reconhecido na primeira vez, porque ele não se deixou fazer conhecido, irmãos. Assim como foi com José. Ele não se deixou, ele disse, olha, é por isso que eu ensino por parábolas, porque esse não é o momento deles crerem. Porque eu tenho ovelhas de outro lugar e eu preciso ir lá buscar as minhas ovelhas. Quando eu resgatar todas elas, aí então eu me deixarei conhecer pelo meu povo. Aí eles verão a minha glória, mas somente na segunda vez. Assim como José, Jesus foi rejeitado pelos seus. Assim como José, Jesus foi exaltado por Deus. E por fim, assim como José, que foi reconhecido pelos irmãos apenas na sua segunda visita, Jesus também será reconhecido pelos israelitas como Messias, como Salvador, apenas na sua segunda vinda. E eu gostaria de encerrar aqui essa exposição, irmãos, com algumas breves aplicações práticas em relação ao texto de hoje. Primeira coisa que você deve aprender aqui, de maneira bem prática, que rejeição faz parte da vida cristã. Rejeição faz parte. Assim como os irmãos rejeitaram José por inveja da sua conduta, assim como o mundo rejeitou Jesus e continua a rejeitar, assim como Estevão foi rejeitado pela sua pregação, nós não podemos nos surpreender quando nós fomos rejeitados por causa de Cristo. Jesus disse em João 15, 20, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Deus não livrou José do percalço, da prisão, do sofrimento. Jesus não livrou
Estevão do sofrimento, da rejeição. Faz parte, irmãos. Nós vivemos em um mundo mau. O que domina este mundo é o pecado. São ideias que se opõem a Deus. Se você vai defender a Deus no mundo, se você quer defender a palavra de Deus no mundo, espere oposição. Espere rejeição. Espere ser chamado de louco. Espere por isso. Você não pode imaginar que vai andar de mãos dadas com o mundo cantando cantigas de Natal. Não. O mundo rejeita. Se nós defendermos a Cristo, seremos rejeitados. Mas quando isso acontecer, irmãos, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que assim como Deus cuidou de José na sua jornada, Ele vai cuidar de você também. Mas não se engane com um tipo de jornada que é sucesso aos olhos do mundo. Você é capaz de sair daqui e dizer, não, olha só, como José, que foi escravo e se tornou governador, essa vai ser a minha jornada. Sucesso. Irmãos, então vamos olhar para Estevão. Vamos olhar para Estevão. Foi morto como um jovem pregador, irmãos. Mas veja o impacto de Estevão para o mundo. Veja o privilégio que Estevão teve no momento da sua morte, olhar para cima e ter um vislumbre de Cristo em sua glória. Que privilégio. Que privilégio. A vida cristã ela é forjada de tempos difíceis. Com José foi assim, com Estevão foi assim, com Jesus foi assim. É por isso que os nossos olhos, como crentes, nós não podemos estar nas circunstâncias do momento. Nós temos que olhar para aquilo que é prometido. Olhar para a eternidade. Olhar para aquilo que nos espera. Porque senão, irmãos, o dia mal chega. Cedo ou tarde, o dia da tristeza, da calamidade, o dia das trevas vem. E nós temos que estar com os nossos olhos na luz. Com vislumbres de Cristo em sua glória. E por fim, irmãos, não espere reconhecer Jesus somente na segunda oportunidade. Não espere. Ensinando escatologia aos irmãos, fazendo curso, nós comentamos, algumas pessoas dizem, mas quando vier os eventos ali, eu sei que está chegando, aí eu me converto. Enquanto isso, eu vou aproveitar. Vou desfrutar a vida. Quando apareceu o homem da iniquidade, o acordo de paz e coisas do tipo, aí eu sei que falta pouco tempo, 7 anos ali. Queridos, não existe isso. O tempo da salvação é hoje. É agora. Aquele que é rejeitado pelo mundo precisa ser reconhecido por você como Salvador. Porque só existem 2 caminhos para lidar com Jesus. Ou ele será rejeitado, ou se tornará Salvador. E o que é Jesus para você? Irmãos, não existe nada mais importante nessa vida do que acertar essa resposta. O que é Jesus para você? Tem um cientista, Blaise Pascal. Quem é da área de informática deve saber quem é. Tem uma linguagem de programação chamada Pascal, vem do nome desse cientista. E ele era um excelente matemático. Ele é o pai da estatística e probabilidade, Ele trabalhou muito nessa área. E ele dizia, ele era cristão firme. E ele dizia, abre aspas para ele, apostamos uma vida finita contra uma infinitude de vida infinitamente feliz. Essa é a jornada do crente. Apostamos uma vida finita contra a infinitude de uma vida infinitamente feliz. De forma que a perspectiva otimista de lucro infinito se opõe apenas a uma quantidade finita de perdas. Ele usou estatística para se tornar cristão. Ele diz, olha, se eu tiver que fazer um investimento, esse é o melhor investimento que existe. Quem gosta de investir, esse é o melhor investimento que existe. Nós temos uma expectativa otimista de lucro infinito.
Então, para Pascal, apostar em Deus era a única coisa sensata a ser feita nessa vida. Ele dizia que o lucro esperado compensa infinitamente o investimento, de forma que é racional apostar em Deus. Em resumo, daí vem essas expressões comuns, vem dele, né? Que se Deus existe, se Deus não existe, eu não perco nada por acreditar em Jesus. Não perco nada. Agora, se ele existir, eu perco tudo se eu não acreditar nele. Qual é a sua decisão? Jesus será para você rejeitado ou se tornará o seu Salvador? Então pense por um instante e vamos orar. Amado Senhor, bondoso Pai, quantas coisas, Deus, temos ainda a aprender. Quantas coisas, Senhor, fogem muitas vezes aos nossos olhos. Quantas coisas escapam da nossa visão, Deus, porque conhecemos pouco, porque sabemos pouco, porque nos interessamos pouco. Eu peço, Deus, que o desejo pelo Senhor, pela Sua palavra, apenas cresça em nós. De tal forma que possamos desejar ardentemente conhecer mais a Ti. Porque é esse desejo de conhecer a Ti que nos levará a querer também fazer do Senhor conhecido neste mundo. Pai, nos ajuda porque os nossos olhos são tão presos a essa realidade temporária que nós vivemos, material, que muitas vezes nós nos alimentamos no domingo, nos fortalecemos, mas na segunda-feira já estamos de novo na nossa rotina exaustiva. E muitas vezes esquecemos daquilo que realmente tem valor para nós. Que possamos meditar nessas questões profundas da vida, assim como nós comentamos aqui de Pascal, que fez o cálculo. O que temos a perder em crer em Ti? Só há perspectiva de ganho e lucro. Mas nós sabemos que apenas isso não é suficiente para nos convencer, nós, seres humanos, pecadores, rebeldes. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Se fosse apenas uma questão de evidência e de racionalidade, todos creriam. Mas nós, seres humanos, não cremos porque o pecado habita em nós. Portanto, eu oro, Deus, eu peço a Ti, que o Senhor estenda a Sua mão bondosa e envie o Teu Santo Espírito a convencer cada um de nós das Suas verdades. Que nenhum de nós aqui possamos sair sem ter tomado a decisão correta em relação a Jesus. Porque há apenas dois caminhos: rejeitar tudo aquilo que foi dito, rejeitar o Evangelho, rejeitar a Cristo, ou crer. Crer e receber grandiosa salvação. Nos ajuda, Pai. Faz aquilo que não cabe a nós, mas cabe ao Senhor. Que o Senhor não se esconda de nós, mas que o Senhor, nesta manhã, possa se revelar a cada um aqui, Senhor. Se revelar como Salvador. Assim como nós vimos na história de José, aquele que foi rejeitado, mas que se tornou o Salvador de seu povo. Que o Senhor tome este lugar na nossa vida, como nosso Salvador. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém.